gente, tudo bem? Espero que sim. Então, no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas de uma caixinha que eu deixei lá no Instagram. Se você não me segue por lá ainda, eu vou deixar aqui para vocês irem lá seguir. E essa caixinha era para as pessoas deixarem dúvidas que tinham sobre a pedagogia, sobre a universidade e essas coisas. Porque de vez em quando algumas pessoas me perguntam sobre dúvidas que tem sobre o curso e sobre a universidade. Então, falei, por que não? Vou perguntar lá e quem quiser participa do vídeo. Então, algumas pessoas deixaram algumas perguntinhas lá, minhas amigas e outras pessoas, e eu vou responder agora aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu anotei aqui nesse caderno porque eu gravo com o meu celular e o meu PC pifou. Então, tá tudo anotado aqui, mas vieram lá do Instagram, tá bom? Então vamos lá. Em quais áreas são menos conhecidas que o profissional pode atuar, né? Tem outras perguntas aqui semelhantes. Quando se fala em pedagogia, lembra-se logo de escola, mas na verdade é muito mais amplo, né? E teve outra perguntando em quais áreas o profissional pode atuar. Então vou juntar as três para responder. De fato, quando se pensa em pedagogia, muitas pessoas pensam que o profissional só pode atuar na escola. Inclusive, muitas pessoas dizem que o pedagogo ele aprende a cortar papel e ele precisa gostar de criança. Mas não é bem assim. O curso de pedagogia ele oferece um leque bem grande de atuações para o profissional. E aí, vou pensar em algumas aqui. Existe a pedagogia hospitalar, que é um profissional, um pedagogo que trabalha no hospital. Algumas crianças precisam de acompanhamento educacional no hospital porque se encontram em tratamento. Essas crianças não param de estudar, elas têm direito à educação, assim como todas as outras. Então é necessário um profissional hospitalar. Existe a pedagogia empresarial, que são os pedagogos que trabalham em empresas. Eles instruem esse âmbito mais educacional da empresa. Existem pedagogos que trabalham na criação de brinquedos e materiais pedagógicos, coisas infantis. Existe o professor, né? Porque você pode ser professor. Existem os pedagogos que trabalham na gestão escolar, como coordenador ou diretor. É claro que você precisa de uma especialização para chegar nesse ponto, mas a pedagogia abre um leque bem grande de atuação, tá bom? Então, não é só a escola. Você pode escolher o que você vai fazer. Sem contar que, se você quiser essa questão da especialização, você pode fazer uma especialização em psicopedagogia, que você pode fazer psicopedagogia clínica ou institucional, N coisas, tá bom? Tiveram duas também perguntando como eu escolhi a pedagogia e por que eu escolhi. Então, vou juntar também. Eu falei um pouquinho no outro vídeo que eu falo de fatos sobre mim. Eu vou deixar ele aqui no card também. Ou aqui no card para vocês assistirem, quem não assistiu. Mas eu era professora de balé. Fui bailarina por muito tempo. E dava aulas de balé para crianças muito pequenas e pequenas. E aí, nunca imaginei que eu fosse fazer nada do tipo. Eu achava que eu ia fazer direito. Mas aí, quando eu comecei a dar as aulas, eu comecei a ter uma relação com essa coisa do educar e do aprender, né? Porque a gente aprende muito com as crianças. É muito singular. E porque, como eu também falei no outro vídeo, eu tinha crianças com necessidades especiais e isso me movia muito. Eu achava que eu precisava aprender para conseguir auxiliar aquelas crianças, né? Para que elas fossem incluídas ali de fato, de forma plena, integral. E aí eu comecei a ver o que eu poderia fazer que fosse mais por esse sentido, por esse viés, porque se eu fosse fazer direito eu não estaria realizada com a escolha profissional que eu fiz como eu sou hoje, né? E foi isso, aí eu fiquei entre psicologia e pedagogia,
Mas eu gosto muito de psicologia, se eu tivesse oportunidade eu acho que eu faria também essa graduação. Mas tem outros planos agora, assim, que terminar a minha. Mas faria, mas aí acabei optando pela pedagogia, pela questão mesmo do ensino-aprendizagem. Mexe comigo, gente, não tem jeito. Qual a duração do curso? O curso dura 4 anos e ele é composto de 8 períodos. Então são 8 períodos para você conseguir finalizar a sua graduação. Como tem lidado em saber que as aulas agora serão num período emergencial e online? Vamos lá. É complicado, complexo, um misto de sentimentos, né? Eu tô no 8º período, tô para finalizar agora, né? E é um misto de sentimentos, como eu falei, porque assim, você quer se formar, mas você sabe que existem muitas entrelinhas nesse ensino emergencial, né? A minha faculdade chamou de ensino remoto, ou seja, não vai ser um ensino à distância, não vai ser uma graduação à distância. Existem diferenças. Por exemplo, na graduação à distância você não tem contato com seu professor, é um tutor que te atende. Enfim, não sei explicar direito, mas foi o que eu consegui entender mais ou menos desse ensino remoto. Tem um diferencial. E é emergencial, ou seja, não era uma escolha dos professores da universidade, mas foi o necessário no momento porque não há possibilidade e nem condições de se voltar às aulas presenciais, nem semipresenciais. Então, essa foi a alternativa possível. É complicado porque, assim, a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldades ao acesso à internet, não são todos que têm condições de participar das aulas, que vão ter condições de participar das aulas, por isso uma das questões do ensino remoto é também a não obrigatoriedade de participar desses encontros, né, e dessas atividades que vão ser disponibilizadas, das disciplinas, mas mesmo assim é complicado. Vou falar por mim. Por estar finalizando a graduação, por já ter passado por 2 greves e já estar assim atrasada, eu entendo todas essas peculiaridades, todos esses problemas, todas essas dificuldades, mas eu já estava sentindo que eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Que eu preciso finalizar a faculdade para eu conseguir dar outros rumos à minha vida. E é isso. Então, assim, não é que eu tô feliz que eu vou ter um ensino remoto, porque eu sei que nada supre o presencial, o contato com o professor, as dúvidas sendo tiradas presencialmente, mas eu tenho assim, a minha universidade é uma universidade muito acolhedora. Então, a minha turma, a gente tem contato com os professores, tem uma relação muito legal com eles, então acho que não vai ser tão complicado nesse sentido. E também, uma das preferências deles nesse ensino remoto são os alunos concluintes. Então, a minha turma que está para finalizar agora, faltam 4 ou 5 matérias, a maioria da turma, não são todos, para finalizar. Então, essa é a prioridade deles e eu quero me formar, né? Então, assim, lidando com tudo isso, vamos ver como vai ser quando acontecer, né? Porque coisas pela internet são um pouquinho mais complicadas, mas vai ficar tudo bem. A amiga fala sobre os pontos positivos e negativos do curso e da vida de universitário na rede pública. O curso, ele é excelente. Eu, assim, não tenho o que reclamar do curso que eu fiz. Mudou a pessoa que eu sou, me deu uma visão profissional muito, muito singular, muito peculiar. Os pontos negativos,
até comentei, não sei se é de fato um ponto negativo, mas eu até comentei no vídeo do O Corpo na Escola, também vou deixar aqui se vocês não viram, o currículo, né? Ele é um currículo antigo, tem sido pensado num currículo novo também lá para a universidade, pelo que eu sei, também não tenho propriedade para falar, mas ele não foi aprovado ainda. Mas há essa necessidade e vontade de que ele seja reformulado, mas não chegou a acontecer. Então, o currículo, o que eu acho é que a prática e a teoria, elas acabam se desvinculando muito. A gente fala muito sobre a praxis na universidade, sobre a importância da vinculação entre teoria e prática, mas esses se dão de forma muito separada no currículo. A prática vem lá no fim do curso, mas você já falou sobre tudo no início. Então, eu acho que uma forma de mesclar um pouquinho esses dois melhoraria nesse sentido. E sobre a vida do universitário na rede pública. Ponto positivo. A universidade pública, ela te faz ter uma visão de mundo muito diferenciada. Eu vivia numa caixinha, eu costumo dizer isso, e quando eu fui para a universidade eu passei a ver as coisas de um outro modo, sabe? Com mais sensibilidade. De fato, a universidade me abriu os olhos para muitas coisas que eu não conseguia ver antes. E isso é muito bom, tanto para você como pessoa, o seu pessoal, e para o profissional, porque você se torna um profissional mais humano, né? Na universidade a gente aprende muito sobre humanidade. E a pessoa que está disposta, você tem que estar disponível para tudo na vida, você tem que estar disponível para você se transformar, né? Então a pessoa que está disposta, ela sai dali bem mudada, pode ter certeza. E outro ponto positivo também é as bolsas, né, de iniciação científica, iniciação docência, monitoria, porque eu sou bolsista de monitoria, e também ter estado como bolsista beneficiou muito a minha formação, como eu disse, tanto a pessoal como a profissional. Você ser um pesquisador enquanto você está... Eu me considero uma pesquisadora, porque eu tenho produzido bastante coisas, graças a Deus e graças às minhas professoras e à bolsa que eu estou inserida, né? Porque eu sou bolsista voluntária de iniciação científica, bolsista voluntária de extensão e bolsista de monitoria. Então, vivo pesquisando, produzindo, escrevendo, e isso é muito bom. Não é em todo lugar que você tem essa oportunidade, e é isso. Já tinha até terminado de gravar, mas voltei correndo aqui. Sobre a bolsa que eu tava falando, que eu falei sobre a importância das bolsas, também no sentido de que uma diferença da universidade particular para a universidade pública. As nossas disciplinas eletivas, optativas, que seriam na particular, não podem ser feitas online, e a gente não consegue fazer no horário que a gente separou para aula. E é esse um dos motivos de muitas das minhas colegas não conseguirem terminar a graduação no tempo previsto agora. Então, as eletivas você tem que fazer em outros horários, ou à tarde ou à noite. Eu estudo de manhã. Eu tive que fazer as eletivas à tarde ou à noite. Tanto que no início da graduação eu estava trabalhando, estava estagiando num colégio, só que se tornou impossível de eu conseguir fazer as eletivas. E como eu tinha essa possibilidade, por conta dos meus pais me ajudarem e tudo mais, eu pude sair de lá, né, e me dedicar à universidade. Então eu consegui terminar as minhas eletivas, mas quem não consegue tem que fazer mais um período depois para conseguir concluir a graduação. Então, você estando como bolsista, que foi logo que aconteceu, assim que eu saí desse trabalho, fui para ficar me dedicando à universidade, abri um processo seletivo para ser bolsista de monitoria no mês seguinte. E aí eu fiz, passei e comecei a atuar como bolsista. Então, assim, você recebe um valor para atuar como
bolsista. Então, a pessoa que tem dificuldade de se manter, de permanecer na universidade, essa ajuda também pode, esse dinheiro, né, pode também ajudá-la na sua permanência na universidade. E você estando ali, você consegue se dedicar muito mais à sua formação, né? Porque você está ali, você está trabalhando, mas você está estudando, né? Também. Então, é isso. Tinha que acrescentar esse detalhe aí. E um ponto negativo que eu consigo pensar agora é a desvalorização da universidade pública, da educação pública, do ensino público, né? Porque as greves, elas não acontecem à toa, elas acontecem devido à desvalorização que o espaço vem sofrendo, né? Que a educação pública, a universidade pública vem sofrendo. Então, quando a gente fica de greve meses, eu passei por uma greve de 6 meses e outra de 3 meses. Quando eu entrei na universidade, uma logo que eu entrei, que foi a de 6 meses, e uma depois que eu já estava um pouquinho. E assim, é complicado, é triste. No começo talvez a gente não entenda, mas quando a gente começa a entender as entrelinhas dentro dessas situações, a gente passa a ver as coisas de outra forma. Então, assim, as greves não acontecem à toa, as paralisações por manifestações, elas não acontecem à toa, e todas essas têm um benefício para a nossa formação também. A gente não pode achar que isso passa na nossa vida e não muda a gente. Isso muda a gente, muda o nosso olhar político, o nosso olhar social, né? Mas é isso, a desvalorização desse espaço faz com que algumas vezes haja prejuízo, né? Para a universidade, para os estudantes, e é isso, entre outros. Como você estuda para concurso? Eu fiz um vídeo aqui também, uma dica sobre minha rotina de estudos. Vou deixar no card também, ou aqui, ainda não sei onde que é. Vou deixar aí. De umas 3 semanas pra cá. Lá eu falo sobre as 4 horas, né, que eu uso para estudar, diárias. De umas 3 semanas pra cá eu tenho tido dificuldade de fazer essas 4 horas integrais, mas assim, não deixei de estudar quando eu pude. Eu não podia fazer as 4 horas, eu pegava e lia um subtítulo da apostila que eu tô usando para estudar, ou tirava um tempinho e respondia 10 questões, só para não ficar sem fazer nada, porque eu tenho esse sério problema de me cobrar muito. É ruim, por um lado, mas por outro é bom, né? E assim, eu não parei de estudar, eu estava atarefada com outras coisas, justamente de cursos online que eu me comprometi a fazer, e que de algum modo são assuntos que estarão no concurso, então assim, eu não parei de estudar nesse sentido, escrevendo também artigo, lendo textos para escrever o artigo, lendo livros para escrever o artigo, então assim, eu estava estudando. Só que as 4 horas integrais que eu separava para fazer essa parte só de concurso, eu fiquei um pouco enrolada. Mas é isso, eu não parei de estudar. Eu posso até fazer um outro vídeo de rotinas de estudo para concurso, contando, né, essa atualização que teve que acontecer. É aquilo que eu falei, né, gente? A gente é humano. E existem momentos da vida que, nem só por questões de outras tarefas, às vezes mental mesmo, você não tá bem. E você não tá bem e tá tudo bem, né? Então, são momentos, fases, e é isso, a gente passa por elas e tudo sussa. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que eu respondo. Se quiser me perguntar também, pode perguntar. Eu adoro falar sobre essas coisas. E se gostarem desse tipo de vídeo, deixa aí também, que eu faço perguntas sobre outras coisas da vida e venho aqui responder pra vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilha esse vídeo com pessoas que estão
visando entrar na universidade, ou estão nesse processo de ingresso, né? Mas tá tudo meio parado agora, pessoas que têm interesse pela pedagogia. Enfim, compartilha, ajuda a amiga aí na divulgação do canal. Tá bom? Um beijo no coração. Tchau!